Olá, pessoal do 8º ano. Vamos aí então continuar com o livro 1, né? O último capítulo do livro 1, que é o capítulo 5, no qual nós vamos abordar essa questão populacional, trabalhar um pouco sobre a questão da migração e saber como é que está a conjuntura populacional atualmente, né? Como anda aí esses meios migratórios e como anda a transição demográfica nos dias atuais. Lembrando aí que população foi um tema que nós trabalhamos e abordamos lá no 6º ano, trabalhamos um pouco também no 7º ano e vamos abordar um pouco mais aprofundado agora no 8º ano, certo? Movimentos migratórios, né? O que é um movimento migratório? É um movimento que as populações, que o indivíduo faz de um local para o outro, certo? No caso, esse movimento aí é chamado de migração, tá? A migração é o fluxo de pessoas que migram de uma região, de um estado, de um país, de uma cidade para outra. Todas as vezes que ocorre essa migração, toda vez que ocorre esse fluxo aí de pessoas saindo de localidades diferenciadas, é denominado aí de migração. Ok? Migrante é a pessoa, é o indivíduo aí que se desloca de um local para o outro. Migração é a movimentação, né? É o que faz gerar esse fluxo, é a migração. E migrante é o indivíduo que no caso, ele vai se movimentar, é o indivíduo aí que sai de um local para o outro, dentro de um continente ou fora de um continente, tá? Só que se ele sai para fora de um continente, ele recebe aí, no caso, para outro país, ele recebe nomes específicos também, certo? Nós temos aqui emigrante. Emigrante é quando uma pessoa está saindo do seu país de origem, certo? Quando uma pessoa sai do seu país de origem e entra em outro país, ele é chamado de emigrante. Ele está saindo do Brasil e entrando nos Estados Unidos. Ele é emigrante. Agora, quando essa pessoa aí, ela sai do país e entra em um país, ele é chamado e passa a chamar de imigrante. Então, sai emigrante, entra imigrante. É bom a gente não se confundir essas duas palavras aí, tá? Sai, quando ele sai, ele é emigrante, ele está saindo, emigrando. Quando ele entra, ele é imigrante, ele vai se instalar naquele local. Então, ele passa a ser um imigrante, já que aquele local não é o local dele de origem. Emigrante, saindo do local de origem, imigrante, entrando em um local que não é de origem. O que leva, então, a população a se mudar, né? O que leva a população a migrar? Principalmente aí são dois tipos de fatores, os fatores estruturais e os fatores conjunturais. Quem são os fatores estruturais, né? Os fatores estruturais são fatores aí relacionados principalmente às questões existentes há muitos tempos, há muitos anos naquela mesma localidade, como é o caso aí dos fatores desenvolvidos e referentes às condições socioeconômicas, ou seja, os países menos desenvolvidos são os países que têm uma grande quantidade de pessoas que estão migrando devido ao subdesenvolvimento. A questão também do subdesenvolvimento, né? Baixo crescimento econômico e a falta aí de serviços básicos de saúde, ou seja, as pessoas que moram em países pobres, como é o caso do Brasil, países africanos, países asiáticos em sua maioria, são pessoas aí que buscam melhores condições de vida, já que para eles não vão ter oportunidades de crescer economicamente, porque já vem um passado histórico bastante rígido aqui no Brasil, que classifica como um país subdesenvolvimento, um país pobre, tá? Não vai ter crescimento econômico, já que se um país é pobre, então é baixo crescimento econômico. E fora desse país aí, ele vai ter condições de educação, saúde e lazer melhor do que ele está no país de origem. E os fatores conjunturais, né, se refere à questão momentânea, ou seja, é um pouco diferente. Os estruturais já ocorrem há mais tempo. Os estruturais vão ocorrer momentâneo, ou seja, pode ocorrer 1 ou 2 anos, pode ocorrer hoje, pode ocorrer amanhã. Como as questões das crises políticas que há no Brasil, como por exemplo, houve na Venezuela uma crise política
diplomática. Muitas pessoas estão saindo da Venezuela atualmente devido a essa crise que houve lá de um ano para o outro. Guerras também podem ocorrer de uma hora para outra, que vai gerar um grande fluxo de pessoas, e a questão das secas também, né? Pode uma região ter aí uma grande quantidade de seca naquela localidade e pode fazer com que seja um dos fatores conjunturais que levem as pessoas a migrarem. Então, fatores estruturais são fatores no qual há uma permanência constante naquela região, e fatores conjunturais são fatores momentâneos, aparecem e depois desaparecem daquele local. Aí fica a seu critério mudar ou não para outros locais. Migrações ilegais. O que seriam migrações ilegais? Nós sabemos que migrações ilegais, né, são aquelas migrações que as pessoas saem do seu local de origem e vão para outro local sem ter autorização, né, sem ter um documento específico que mostre a sua autorização. Quando o indivíduo sai de um país para o outro sem a devida autorização e documentação necessária, é chamado de imigrante ilegal, ou seja, ele vai para um país visitar e fica naquele país sem autorização de permanência. Ele vai para um país estudar e fica naquele país sem autorização e sem documentação permanente, sem aquele chamado visto permanente. Esse aí ele se torna um imigrante ilegal, que muitas vezes ele pode ser expulso daquele país quando for descoberto, tá? O que é que alguns países estão fazendo para evitar essa grande entrada de imigrantes em suas regiões? Principalmente os Estados Unidos, que recebe uma grande quantidade de imigrantes que vêm não só do México, mas de toda a América Latina, em busca de quê? Sempre melhores condições de vida, ok? Os Estados Unidos, eles têm, né, em seu território com o México, um grande muro já feito, que é um muro aí de impedimento que fica próximo ao deserto lá dos Estados Unidos, entre o México. Esse muro aí impede uma grande quantidade de imigrantes ilegais, e esse muro aí tem grandes quantidades de cerca elétrica, cães de guarda, polícia, tudo isso aí para evitar uma grande circulação de pessoas que cruzam esses muros, essas fronteiras entre os Estados Unidos e México. E também tem um grande rio, né, que é chamado de Rio Grande, que muitos imigrantes eles morrem afogados fazendo essa grande travessia entre o México e os Estados Unidos. O que eles estão fazendo mais, né? Medidas anti-imigração bem mais rígidas, ou seja, se você for pego nessas medidas anti-imigrantes, você é deportado, tá? Você é expulso daquele país sem justificativa. Está aumentando aí a fiscalização, está tendo aí também um aumento extensivo, um aumento nas deportações e a contratação aí de mais pessoas para trabalharem nessas regiões aí fronteirísticas, além da ampliação e construção de mais muros que vão impedir a entrada das pessoas nos Estados Unidos ilegais, ok? O Brasil atualmente também está tendo aí uma grande leva de imigrantes ilegais aqui para o Brasil, né? Da onde vêm esses imigrantes? Principalmente da Venezuela, Bolívia, Paraguai, Peru, Colômbia e Argentina. Essas são as principais origens, no caso essas são as principais origens dos imigrantes ilegais que vêm da América Latina e entram no Brasil para procurar melhores condições de vida, tá? Vários problemas são enfrentados pelos imigrantes, principalmente o preconceito através da xenofobia, né, que é a aversão contra o imigrante. Então nós temos o preconceito, que é um dos principais problemas enfrentados pelos imigrantes latino-americanos, não só os latinos, mas também os imigrantes asiáticos, os imigrantes muçulmanos e outros tipos de imigrantes, tá? Horas excessivas de trabalho. Esses imigrantes, principalmente os bolivianos, eles vão trabalhar em lojas de tecidos, em lojas aí de roupas, e eles passam aí de 12 a 18 horas trabalhando para ganhar um pequeno salário, né, que nem pode ser chamado de salário, mas uma pequena ajuda de custo, tá? Porque essa remuneração é muito baixa, fazendo com que eles nem tenham locais para morar, ficando e se instalando naquele próprio local de trabalho.
e também eles apresentam uma grande dificuldade para a legalização dos documentos de permanência naquele país. Ou seja, se ele conseguir essa legalização, ele vai permanecer naquele país sem esse medo aí de ser deportado e sem esse medo aí de melhorar as suas condições de vida, ok? Nós temos aí os principais tipos, né, os principais motivos dos deslocamentos forçados. Você pode migrar, né, para um local através de trabalho, através de intercâmbio, entre outros. Aí é uma escolha sua, você está saindo porque você quer. Então, é um deslocamento espontâneo, é você sair daquele local porque você tem a sua necessidade. Porém, existem os chamados deslocamentos forçados. Como é feito os deslocamentos forçados? Através de guerras, né? Muitas pessoas migraram para o Brasil porque estavam em situação de guerra, perseguições políticas, principalmente. Na época que houve a ditadura no Brasil, muitas pessoas foram perseguidas e muitas delas tiveram que sair do Brasil, pedir asilo em um lugar para não morrer devido às condições que estavam tendo aí o Brasil naquela época. Também lá na Alemanha houve perseguições dos judeus, perseguições dos ciganos, muitos deles acabaram morrendo, né? A fome também é uma das principais características que levam as pessoas a migrarem de um local para o outro, principalmente no Nordeste, quando na segunda metade do século XX houve um período aí de grande estiagem e muitas pessoas começaram a sair do Nordeste para buscar melhores condições de vida lá na região Sudeste. E também nós temos as chamadas catástrofes ambientais, que é o quê? Deslizamentos, enchentes, erupções vulcânicas, terremoto, entre outras. Esses 4 tópicos aqui são os principais tópicos que levam a população mundial a migrar para outras regiões, porém forçadamente, né, sem ser espontânea vontade, tá? As guerras civis são as principais causas para a migração de refugiados na atualidade, ou seja, as guerras civis, que são aquelas guerras que são feitas no próprio país, como é o caso da Síria, que está em guerra civil já há muito tempo. Nós temos aí o governo de Bashar al-Assad, né, o governo que é o ditador daquela região, e tem uma briga por outro grupo que quer tomar aquele poder naquela região da Síria. Quem fica no meio é a população, ou seja, a população que vai ser vai ser destruída por bombas, vai ter grande número de mortes. E o que é que vai ficar a população no meio desse fogo cruzado? Ela vai ter, no caso, 2 soluções, né? Ou ela fica no meio daquele fogo cruzado, ou ela migra forçadamente para outra região, tá? Em meio às guerras, as pessoas começam a ser perseguidas por ideias, opiniões, tradições, crenças, religiões, entre outros, né? Tem essa questão da perseguição. E para onde essas pessoas vão, né? Muitas delas, elas ficam e acabam no campo de refugiado, que é uma área específica para as pessoas que estão mudando, migrando ou saindo das regiões que estão em guerra. Esse campo aí de concentração, ele é totalmente monitorado pela ONU, né? E as pessoas não têm aí o poder de destruição naquela região, não pode ocupar aquela região de forma irregular, certo? Como mostra aí a imagem, né, de uma grande população tentando migrar para uma região essa que é um campo de refugiado no qual eles não vão sentir essa guerra civil que eles estão fugindo, ok? O número de pessoas que migram por guerra no mundo todo aumentou. De 2004 até 2015, aliás, 2005, perdão. De 2005 até 2014, houve um grande aumento da população de imigrantes. De 37,5 milhões de pessoas, aumentou para 59,5 milhões de pessoas. Houve praticamente um salto de 20 milhões de imigrantes, fugindo principalmente das guerras. Essa grande quantidade de imigrantes, ela vem principalmente lá do Oriente Médio, que é uma região que tem uma grande instabilidade política, uma grande instabilidade econômica também, tá? E os países que mais aderiram à entrada de imigrantes, né, os países que mais receberam imigrantes em seu território foram
Turquia, Paquistão, Uganda, Líbano, Irã e a própria Alemanha, tá? Mas por que a Alemanha? Porque a Alemanha, nós vamos falar um pouco mais sobre ela está na chamada transição demográfica. Existe poucas pessoas tendo filho, que posteriormente haverá poucas pessoas para trabalhar e faltará mão de obra jovem. Ela está abrindo as fronteiras para que essas pessoas ocupem aquele local e sejam mão de obras naqueles locais. Nós temos aqui a migração na América Latina, tá? O principal foco, né, a principal entrada dos imigrantes que saem de toda a América Latina são os Estados Unidos. Mas ele não é o único local aí de imigração, ok? Muitos, o pessoal da Guatemala, El Salvador e a Honduras, que é chamado aqui, esse triângulo, né? Esse triângulo aqui formado pelas três regiões, é a região que mais está saindo pessoas em busca do México e do México chegar até os Estados Unidos. Mas também existe um grande número de venezuelanos, né, de peruanos, bolivianos, uruguaios e paraguaios que ocupam e estão migrando para a região do Brasil. Até mesmo os haitianos e os haitianos que estão migrando também para o Brasil devido a um grande terremoto que houve naquela região em 2010 e até hoje nada foi resolvido, tá? Os cubanos, eles preferem migrar também para os Estados Unidos, tá? Então nós temos aí, ó, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba, migram em sua maioria para os Estados Unidos. Os demais países latino-americanos migram para a região do Brasil. Para quê? Para procurar melhores condições de vida. A mesma coisa acontece com o continente africano. No início do século XX, no início do século XIX, aliás, né, entrando para o século XX, nós tivemos aí uma ocupação dos europeus na região da África. A África possuía essa conjuntura, essa diversificação étnica, essa diversificação aqui de cultura. Você pode perceber que o mapa africano é um mapa totalmente diferenciado do mapa que é nos dias atuais. O que acontece? Quando os europeus eles entram nessa região aqui que é a África, eles começam a dividir as regiões entre eles, ou seja, a Alemanha vai ficar com uma região, uma grande região, a França com outra região, Inglaterra com outra região. E essa divisão aí vai fazer com que o mapa da África ele torne-se fronteiras artificiais feitas pelos europeus. Essas fronteiras artificiais aí vão fazer com que tribos rivais se unam em um só território, tribos aliadas se distanciem devido àquele território. Logo após a saída dos europeus, vai ter uma briga interna na África para saber qual é a etnia que vai ocupar aquela região. E atualmente as pessoas que estão migrando da África, principalmente dessa região chamada Norte da África, são a região que está em maior instabilidade política devido aos governos ditatoriais que se encontram naquela região, está fazendo com que a população jovem migre e procure melhores condições de vida. Não só nessa região, que há imigrantes, né, saindo desse local para o outro, mas também em outras regiões, ó, como vamos supor aqui nessa região interna. Só nesse país aqui, ó, milhares de etnias formam agora um país, fazendo com que haja instabilidade política e fazendo com que haja guerras entre etnias para saber qual é que vai dominar aquele grande território que hoje é um país. Surgindo guerras, surgindo conflitos e fazendo com que muitas populações mudem, migrem e procurem melhores condições de vida. Tá? Quem são os refugiados ambientais? Refugiados ambientais são as pessoas que atualmente estão migrando devido às forças que estão surgindo através das mudanças climáticas. Vamos supor que em uma região como essa aqui na região da Austrália, há um grande incêndio e toda essa região aí será consumida pelo fogo, como houve lá e já no início desse ano aí, esses grandes incêndios na Austrália, né? Essa população que está migrando, ela está migrando forçadamente. Por quê? Porque eles são chamados refugiados ambientais. Eles estão migrando devido às forças da natureza estarem aí
tendo que ocupar aquela região. Pode ser só o fogo? Não. Os furacões, tsunamis, maremotos, terremotos, incêndios, tudo isso aí vem de causa ambiental. Muitas delas aí causadas pelo próprio homem e faz com que ele saia daquela região e migre para outra região. Também nós temos uma nova migração, que é denominada de fuga de cérebro. O que seria a fuga de cérebro? São países subdesenvolvidos que têm grande potencial em seus pesquisadores para desenvolverem aí algum tipo de tecnologia, algum tipo de estudo, só que essas localidades aí não tem como manter esses grandes pesquisadores, esses grandes cientistas. O que é que eles fazem? Eles buscam em outras regiões, eles migram para outros países, né, para que tenha aí uma melhor percepção da sua força de trabalho, ou seja, se o Brasil não investe na área que ele quer trabalhar, né, ele é especializado em uma área, mas o Brasil não investe na área no qual ele é especializado, ele procura outros países que têm a sua área de atuação e migram para essa região, tá? Esse é o chamado fugas de cérebro. Voltando aí para as dinâmicas demográficas, nós temos crescimento natural, né? Crescimento vegetativo ou crescimento natural. Nós vimos lá no 6º ano. O que é o crescimento vegetativo? Crescimento vegetativo é o quê? A taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Eu tenho um número, que é a população que vive naquele país, certo? Esse crescimento é chamado de crescimento vegetativo ou crescimento natural. Pode ser tanto positivo como pode ser negativo, dependendo aí da quantidade de pessoas que nascem, taxa de mortalidade, e a quantidade de pessoas que morrem, taxa de mortalidade. Eu também tenho um crescimento demográfico. O que seria esse crescimento demográfico? É o crescimento de toda a população de um país. Eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o resultado do crescimento vegetativo e vou somar mais o número de imigrantes que entram em um país ou em uma região. Então, eu vou ter o crescimento demográfico, certo? Com isso aí também, eu vou perceber que a imigração teve um papel muito importante no crescimento de uma região, principalmente na região brasileira. No início do século XX, como já foi falado, né, lá no 7º ano, em período da industrialização, em 1930 houve uma grande leva, né, trouxe aí uma grande leva de imigrantes que saía principalmente da Europa para procurar melhores condições de vida, fugindo das guerras. Esses imigrantes aí vinham principalmente para o Brasil e essa grande quantidade de imigrantes ajudou o Brasil a aumentar o seu crescimento demográfico. Só que logo após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil e outros países teve que colocar barreiras para a entrada desses imigrantes, senão ia perder o controle a alguns países, tá? Nós temos atualmente a chamada transição demográfica em vários países. E para a gente saber um pouco mais disso aí, eu trouxe um gráfico que ele vai mostrar para a gente 4 fases, né? Primeira, segunda, terceira e quarta fase e saber o que significa cada uma delas, tá? Nós temos também essa linha vermelha que é a taxa de natalidade, eu vou ter a taxa de mortalidade e eu vou ter o crescimento vegetativo, que é o crescimento natural da população. Vamos lá então. O que é que nós temos aqui na primeira fase, né? Essa primeira fase aqui nos mostra um baixo crescimento vegetativo, ou seja, a população dos países não cresciam muito. Por quê? Existia uma grande taxa de natalidade, as pessoas tinham muitos filhos, porém, esses filhos não chegavam a um ano de nascidos, eles acabavam morrendo entre um ano de nascimento. Ou seja, grande taxa de natalidade, grande taxa de mortalidade, baixo crescimento natural. Por que isso ocorria? Porque naquela época não existia medicação adequada, naquela época não existia, digamos que, saneamento básico, não existia aí medicamentos específicos para essas pessoas, tá? O que vai ocorrer, né? Na fase 2, nós temos início aí do século XX, ou melhoramento e evolução na medicina, evolução na farmácia, evolução também no saneamento básico. Nessa época aí, as pessoas começam a ter bastante filho, a taxa de natalidade ela cresce, porém a taxa de mortalidade ela vai cair.
Essas crianças, elas, ao nascer, elas não vão chegar a morrer. Por quê? Elas vão ser assistidas pela medicina, pela farmácia, pelo saneamento básico. O crescimento vegetativo ele vai crescer expressivamente. Só quando chega a fase 3, né, que é o século XX, entrando aí o século XX, metade do século XX, nós vamos ter o quê? A taxa de natalidade vai diminuir. A taxa de natalidade diminui, consequentemente, a taxa de mortalidade também continua diminuindo. Mas por que a taxa de natalidade irá diminuir? Porque é a hora da mulher entrar no mercado de trabalho, é hora de desenvolver métodos contraceptivos. E as mulheres agora, elas querem fazer um papel de chefe de família. Elas estão agora fazendo papel de chefe de família, no qual as mulheres evitam ter filhos, digamos que todos os anos. Elas vão evitar ter filhos tomando métodos contraceptivos, fazendo um planejamento familiar. E a taxa de natalidade vai diminuir drasticamente, como em muitos países europeus está ocorrendo. E o que pode ocorrer futuramente, né? Futuramente pode ocorrer que em alguns países a mortalidade seja maior do que a natalidade. Só que a mortalidade natural. Muitos idosos, né, vão morrer futuramente e não vai ter gente para trabalhar, né? Ou seja, vamos ter problemas econômicos e sociais. Vamos lá. Na Europa, a taxa de crescimento negativo está sendo grande. Por quê? Porque na Europa as pessoas estão deixando de ter filhos, não querem ter filhos para não ter trabalho. Tem esse planejamento familiar. As mulheres principalmente não querem ter filhos. E alguns países já apresentam taxa de mortalidade que já superou a natalidade. Ou seja, as taxas de mortalidade estão sendo bem maior do que as taxas de natalidade. Por que isso ocorre? Muitos idosos estão morrendo naturalmente devido à velhice e poucas crianças estão nascendo. Ou seja, você vai ter uma grande taxa de mortalidade e uma baixa taxa de natalidade, certo? O que isso pode provocar? Crises previdenciárias. Se você não está repondo a população, posteriormente, futuramente, a população não vai ter tanta população assim para trabalhar, formar mão de obra e trabalhar. O que o pessoal está tendo na Europa principalmente, né? Estão tendo licenças maternidade, tanto o homem como a mulher, se eles tiverem filho. E essas licenças maternidade chegam até durar 1 ano para a mãe e para o pai. Outro estímulo aí, digamos que estímulo que os europeus estão achando, né, será no caso a abertura da imigração para os refugiados. Muitos imigrantes estão indo para esses países, como é o caso da Europa, como é o caso da Alemanha, como já foi falado. A Alemanha abriu as portas para os imigrantes, já que lá vai precisar de muita mão de obra futuramente. Só que tem um ponto negativo, que é a xenofobia, né? É o preconceito contra o imigrante que muitos deles enfrentam quando chega em um país, ok? Outro método aí de explicar outro método para explicar, digamos que a transição demográfica de um país é chamado de pirâmide etária. E o que significa pirâmide etária? Pirâmide etária, como nós já vimos lá no 6º ano, é um gráfico que vai nos mostrar a evolução por idade de uma região ou de um país, ok? Nós temos aí 2 regiões diferenciadas. Eu vou ter a região africana, né, uma região da África, e eu vou ter a região europeia. Vocês podem perceber que existe uma diferenciação entre as 2 pirâmides etárias, né? E eu vou ter o quê? Uma classificação das pessoas em o topo será os idosos, o corpo será os adultos e a base será os jovens. A África é um país pobre, a África é um continente pobre. Posteriormente, a África ela vai ter aí um descontrole nas suas ações políticas, nas suas ações aí governamentais, nas suas ações aí, digamos que saúde e educação, ou seja, na África não vai ter o controle populacional, as pessoas estão tendo muitos filhos ainda atualmente, porque não tem esse controle naquela região, mas esses filhos aí, em sua maioria, eles não chegam à fase adulta, e esses adultos aí enfrentando muitos problemas como fome, desnutrição, guerras, conflitos, eles também não chegam à idade idosa.
Ao contrário que há na Europa. Na Europa já tem um controle populacional, certo? Esse controle populacional aqui, ó, vai fazer com que a população tenha poucos filhos. E essa população aqui de adultos que está trabalhando atualmente, vai ser a população que futuramente serão os idosos. E essa população aqui de adultos, sendo a população de idosos, será a população que vai sofrer com perdas na previdência social, já que poucas pessoas estão nascendo e não vai ter como essas pessoas que estão nascendo atualmente virarem adultos e esses adultos aqui pagar pela previdência social dessa população aí. Ou seja, ou eles abrem as fronteiras para os imigrantes trabalharem naquela região europeia, ou eles estimulam a população a terem filhos, tá? E essa é a pirâmide etária do Brasil, como a gente pode perceber aqui, né? O Brasil está atualmente entrando nessa transição demográfica. Atualmente é que o Brasil está tendo controle da natalidade e daqui a 30, 40 anos, o número de idosos no Brasil vai ser bastante semelhante com o número de adultos que há no Brasil, porém com uma pequena taxa de crescimento demográfico. O Brasil está começando agora a ter um controle na sua demografia com relação aos outros países, ok? Para finalizarmos aí, nós temos as atividades do final do capítulo. Entre o capítulo aí, nós temos algumas atividades. Essas atividades você fazem assim que terminar as discussões, tá? E no final do capítulo nós temos as atividades propostas. Lembrando aí que nós temos o capítulo suplementares, que é o capítulo 5, tá? Então a gente se vê na próxima aula com o livro 2, ok? Até mais.